Minha mãe tinha falecido quando eu tinha 1 ano de idade, 1 ano e pouco de idade. Deixou 8 filhos. Com 36 anos ela faleceu. E nós ficamos com 2 tias e minha avó materna. E minha avó, foi muito difícil essa separação, porque foi definitiva, né? Ela realmente, de fato, morreu e a gente nunca reviu ela. Uma tia foi com a gente, a outra faleceu. E vocês foram morar lá na Argélia? Na Argélia. Quantos anos? Olha, cada um ficava o período que o distanciava da universidade. Então, o mais velho foi direto para Paris estudar. Ana Lúcia não foi, já era casada, já era mãe, ficou aqui. O terceiro, acho que por poucos meses, que era Augusto, e foi estudar também. Miguel ficou um pouquinho mais tempo, 1 ano, 2 no máximo, foi estudar em Paris. A gente ia assim. Eu fiquei um bocado de tempo, porque eu era pequeno, fiz o liceu francês lá, fiz o equivalente ao vestibular francês e depois fui estudar medicina em Paris. Qual é a lembrança que você tem do seu pai nesse momento lá no exílio? O que seu pai fazia? Ele trabalhava o dia inteiro. Ele começou a fazer política no dia que pisou no exílio. Os direitos civis, enfim, alguns instrumentos de fazer política que ele tinha aqui no Brasil, um mandato ou outra coisa do tipo, ele continuou a fazer política de outra maneira. Sempre, aí já uma franca oposição, desde o início, aliás, ao regime militar. Né? Então, ele tinha um jornal, fundou um jornal, tinha grandes colaboradores, como Celso Furtado, como Márcio Moreira Alves, como Luiz Felipe Alencar, grande historiador brasileiro. E esse jornal era editado em 8 livros. E foi através desse jornal que vieram as provas de tortura no Brasil. Seu pai foi sempre considerado assim um mito, né? Por que o senhor acha que Ele as não pessoas gostava ouviam muito dessa forma, né? dessa expressão. O que é que ele dizia sobre Ele isso? dizia que isso era para anular um pouco o que ele tinha feito. O que é que ele tinha feito? Coisas concretas. A prefeitura dele, ele fez chafariz, ele asfaltou avenidas que davam acesso ao povo do morro, a via ao centro da cidade, a Avenida Norte, que hoje leva o nome dele. Como ele asfaltou também a Avenida Boa Viagem. Enfim, ele fez coisas, de fato. Teve 60 anos de vida pública, deixou uma casa como único bem, deixou uma aposentadoria para a viúva, recusou todas as outras, recusou do governador, de deputado, ele tinha uma outra que ele tinha direito em tese, ele recusou tudo e ficou com a do IAA. E ainda botou no testamento dele, deixo a aposentadoria do IAA, que é suficiente para minha viúva, que é uma pessoa de hábitos módicos, o que de fato é. O que mais agradava a ele assim, na política, que ele comentava em casa? Ele achou, quando votou, que o ambiente político tinha se deteriorado muito. O nível político, o nível dos políticos. Ele convivia com pessoas muito mais preparadas, por isso que ele se preparou. Ele sempre estudou a vida inteira. Enfim, a política tinha virado a questão do dinheiro na política, tudo isso não existia, ele dizia que não existia isso antes. Então ele via isso com muito desgosto. A prática política, administrativa dele vinha de uma permanente preocupação com a melhoria de condições de vida. Então ele procurava maior produção de proteína, ele procurava, enfim, coisas mais diversas, habitação, escola, ciência e tecnologia foi uma área que ele apoiou muito. Enfim, ele se preocupava com os jovens
com futuro.